Observatório da Inovação, com Glauco Arbix. Nos últimos dias, estamos acompanhando as notícias sobre o fechamento de unidades da Ford e da GM na região do ABC. Bom dia, professor Glauco. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Bom dia, Cinderela. Os jornais dão algumas notícias que deixam a gente um pouquinho preocupado. Veja vocês, a Ford, depois na sequência da GM, da General Motors, também está querendo deixar sua fábrica de caminhões aqui na região do ABC, porque está enfrentando prejuízos muito grandes no Brasil, na América Latina e no mundo. Claro, as questões não se resumem às dificuldades da economia brasileira, que anda em passo lento e que, por isso mesmo, ela dificulta a rentabilidade das empresas, todas elas, não só da Ford. A indústria automobilística vive uma situação muito especial, porque além das dificuldades da economia, da maneira como elas sofreram a interferência da crise mundial, o impacto da crise mundial, não só as americanas, as empresas, mas também as japonesas, as francesas, as europeias de modo geral, as coreanas, as chinesas, entende? Mas elas têm um componente a mais, porque, veja, a ideia de um carro sem motorista, do carro elétrico, de uma nova mobilidade, de uma maneira diferente de você tratar a movimentação interna nas cidades, acaba questionando a forma mais tradicional da indústria automobilística, que era produzir o carro, ou seja, produzir o hardware, entende? Produzir aquilo que leva as pessoas de um lugar para outro, mas que implica propriedade, que implica manutenção, tem gastos, tem uma noção status, inclusive muitas vezes tem noções muito fortes que alimentaram a indústria automobilística ao longo dos anos, ao longo de décadas, e que marcaram o século XX, o século passado. Agora a situação é diferente. Então, a combinação de crise, de dificuldade de mercado, os produtos nem sempre são tão chamativos, e a entrada de novos competidores e de novos produtos, principalmente do carro elétrico, do carro sem motorista, ofusca um pouco o panorama e o futuro dessas empresas. Aqui no Brasil, a Ford vive dificuldades muito grandes, inclusive tecnológicas. Veja, a gente, num certo sentido, olhando e vendo o ritmo de automação no mundo, a gente fala, bom, mas o Brasil, a automação não está tão rápida. Mas engana-se aquele que pensa que a automação lá fora, em outros países, não incide aqui. Claro que incide. Cada vez que uma grande fábrica é automatizada, com robôs avançados, que aumenta sua produtividade lá fora, ela dificulta as empresas instaladas aqui no Brasil, as subsidiárias, que são menos robotizadas, menos automatizadas, que, portanto, produzem menos e com menor qualidade do que as de fora. Então, quando as grandes multinacionais elas aumentam a automação lá fora, além dos trabalhadores de lá sofrerem, porque eles podem perder emprego, também aqui no Brasil as empresas são pressionadas. Professor, alguma dessas empresas estão usando o argumento da automação para o fechamento das unidades? Tem um pouco disso no debate sobre a Ford, que se a Ford está tentando otimizar a sua produção e ela procura melhorar as suas instalações lá nos Estados Unidos, que vai bater aqui em Diadema, em Santo André, São Bernardo, São Caetano, vai bater exatamente aqui, que são os centros que acabam, por produzirem peças automotivas, eles acabam estando na base da exportação de caras para os Estados Unidos, que, vejam vocês, mais de quase 7 bilhões de dólares ao ano que o Brasil exporta. Então, precisa prestar atenção. A automação tem que ser tratada com cuidado, mesmo quando ela é fora, e tem que ser tratada com muito mais carinho quando ela é introduzida aqui dentro. Mais informações sobre inovação estão disponíveis no site Observatório da Inovação do Instituto de Estudos Avançados da USP, oic.unap.usp.br. Eu, Cinderela Caldeira, conversei com o professor Glauco Arbix para a Rádio USP. Observatório da Inovação, com Glauco Arbix.